Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola de Cura. Semana passada nós ministramos sobre 8 passos para você ter uma vida plena, uma vida feliz. E o primeiro passo consiste em admitir. Admitir o quê? Admitir que eu tenho problemas. Esse é o primeiro passo de um processo de cura. Por que nós usamos a palavra processo? Porque nós vamos paulatinamente enfrentando os desafios das nossas emoções e vencendo cada um deles. Existem coisas que Deus transforma na nossa vida de uma forma só, em um único momento. Existem outras coisas que são um processo. Eu costumo dizer que a salvação, ela é imediata e de graça, mas o discipulado, que é se tornar como Cristo, ele é um desafio, uma escolha, e nós precisamos de sacrifício para que ele aconteça na nossa vida de uma forma eficaz. Hoje nós vamos ministrar sobre esse primeiro passo, que é o passo de admitir que eu tenho problemas. O salmista escreve o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Ele está dizendo: Deus, há inquietações, há algumas coisas que me incomodam, e o Senhor pode conhecer o meu coração, e eu quero que o Senhor possa tratar cada uma dessas coisas na minha vida, para que eu seja plenamente feliz, porque essa é a promessa de Deus para mim e para você, a promessa de que nós tenhamos uma vida plena. E a primeira coisa que eu preciso admitir na minha vida é que preciso restaurar os meus relacionamentos. Eu falo que há um tripé emocional na nossa vida. Nós temos um relacionamento com Deus, nós temos que ter um bom relacionamento conosco mesmo, e precisamos ter um bom relacionamento com as pessoas. Olha o que diz a palavra do Senhor: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Marcos capítulo 12, do 30 e 31. A Bíblia diz que nós estamos bem com Deus, amamos a Deus, adoramos a Deus, nos entregamos a Deus com todas as nossas forças, mas precisamos também amar as pessoas. E esse é um grande desafio para nós, porque às vezes nós estamos muito bem com Deus, estamos muito bem com a gente mesmo, e a gente tem uma dificuldade no relacionamento com as pessoas que estão próximas a nós. E a verdade é que todos nós um dia tivemos esse problema. Quem nunca tentou moldar alguém à sua forma? Seja um cônjuge, seja um filho, seja um colega de trabalho, seja um amigo. A resposta para essa pergunta é quase que unânime. Todos nós um dia tentamos moldar alguém da nossa forma. A pergunta que eu faço é: quantos de nós conseguimos realizar essa proeza? A verdade é que ninguém consegue fazer isso, porque nós não somos transformados pelo muito falar, nós somos transformados pelo poder de Deus que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Gente, se tem uma oração que tem poder, e você pode fazer ela agora, aí na sua casa, é essa oração aqui, ó: Deus, muda o meu coração. Amém. Porque se Deus muda a minha vida, se eu começo a ser transformado em um processo de cura, tudo ao meu redor também é transformado. Tem uma frase que eu gosto muito, e esse é um programa terapêutico também, que diz o seguinte: se você quer transformar o mundo, comece arrumando a sua cama. O escritor está dizendo o seguinte, que antes de nós querermos efetuar grandes transformações no mundo exterior, a gente precisa começar no nosso próprio mundo, na nossa própria casa.
E às vezes nós olhamos tudo por um prisma muito macro, tudo muito grande, e esquecemos de olhar para dentro de nós e para as coisas que estão próximas a cada um de nós. Então, a mudança pessoal, ela muda tudo ao nosso redor. Então, às vezes a gente quer que o outro seja transformado, quando na verdade Deus deseja transformar o nosso coração. Eu sempre faço essa observação a respeito de um ensinamento precioso de Jesus. Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E a gente muitas vezes acha que vamos orar para que o nosso inimigo seja transformado. A verdade, Jesus está nos ensinando a orar para que o nosso coração seja transformado, e assim a gente não deseje mal, ou não venha nutrir sentimentos ruins no nosso coração em relação às outras pessoas. Amém? Então a gente precisa de uma transformação interior, e esse é o início de um processo. Quando eu percebo que eu não sou perfeito, assim como as outras pessoas também não são perfeitas, eu começo a olhar para elas com mais graça e percebo que a mesma porção de perdão que alcançou a minha vida precisa também ser liberada em relação às outras pessoas. Então eu percebo que eu não sou perfeito, o meu próximo também não é. Eu erro e eu preciso compreender que as outras pessoas também cometem erros. Da mesma forma que eu sou perdoado, eu também preciso perdoar as outras pessoas. Amém? Então vamos lá, gente. Relacionamentos podem ter o efeito de empoderar ou de destruir a sua vida. Ninguém vive sem relacionar. Ninguém vive sem uma rede de relacionamentos. Aliás, as pessoas que mais crescem, que mais avançam hoje em dia, são as pessoas que têm um network, são as pessoas que têm uma rede de relacionamentos. Gente, relacionamento é tudo de bom e pode empoderar a nossa vida. Só que se eles forem relacionamentos destrutivos, relacionamentos cheios de crise, relacionamentos de opressão, eles também podem destruir a sua vida. A Bíblia diz assim, olha, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra está nos mostrando que o nosso relacionamento com Deus, de sinceridade na luz, ele traz perdão para os nossos pecados e faz com que a gente tenha comunhão com o outro, porque a gente não anda em dívida, a gente não precisa ser quem nós não somos. Nós somos transparentes em Cristo, porque entendemos que somos filhos amados dele. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças esgotaram-se, de tempo em tempo se tornou uma sequidão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Salmo 32, do verso 1 ao verso 5. Então Davi está dizendo, olha, enquanto eu me escondi do Senhor, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos se tornaram em sequidão. Eu me tornei amargurado, triste. Eu precisava viver uma vida de hipocrisia, tentando mostrar para as pessoas uma coisa que eu não era, mas então eu confessei o meu pecado ao Senhor e eu encontrei liberdade. Gente, quando nós confessamos, nós encontramos liberdade.
quando nós colocamos para fora toda dor, todo ressentimento, todo pecado que nós escondemos, toda ferida que às vezes as pessoas não conseguem enxergar em nós, nós conseguimos então trazer para a luz quem nós somos de verdade. Nós nos tornamos livres, e isso é muito precioso. Às vezes nós, no relacionamento, não conseguimos dizer verdades para as pessoas. Aliás, eu estava lendo sobre isso outro dia, e o ministro disse o seguinte, que no nosso relacionamento, por mais amigo que nós somos de alguém, o que nós conseguimos falar para essa pessoa é 90% de verdade. Existe ali 10% que a gente não consegue realmente ser sincero o suficiente. Eu quero dar uma dica de relacionamento saudável para você. Se tem algo que você deve falar, que você está sentindo, que está te incomodando, te oprimindo, fale, coloque para fora, mas fale com amor, porque existem diversas formas de falar e momentos de falar. A gente não pode agir com rispidez, com arrogância, sendo dominados pelo nosso orgulho, porque aí no lugar de curar o nosso relacionamento, a gente vai gerar feridas na outra pessoa, ou nas outras pessoas, e a tendência de pessoas feridas é gerarem novas feridas, não é? Então eu gosto de dizer o seguinte, às vezes quando a esposa chega e diz assim, olha, essa roupa aqui, ela tá bonita, aí a gente olha, às vezes não gosta, aí fala assim, olha, tá bonita, mas você tem uma roupa melhor. E aí você dá oportunidade para ela repensar aquele processo que ela está vivendo naquele momento. Então a gente tem que saber dizer, não é só olhar e falar, não, essa roupa está muito feia, que isso, está ridículo. Você vai gerar uma ferida, não é? E você vai ter um sério problema aí nesse relacionamento. Às vezes, a mulher quando pergunta, né, a sua opinião a respeito da roupa, ela nem quer tanto a sua opinião, ela quer um elogio, né? A sua opinião às vezes pouco importa. Então nesse processo, para que não haja ferida, desgaste, a gente tem que falar com sabedoria. Estou falando sobre esse exemplo tão simples, nosso dia a dia para quem é casado, mas isso serve para inúmeros outros momentos da sua vida, do seu trabalho, do seu relacionamento familiar, é ter cuidado com as palavras que você vai usar para você não ferir. Então vamos lá, existem relacionamentos que são saudáveis, existem relacionamentos que são superficiais, aqueles que a gente esporadicamente tem o contato com a pessoa. Existem relacionamentos em construção, são relacionamentos que gradativamente você vai vivendo, né? E você vai construindo ali um laço de amizade, de companheirismo, de respeito, de afeto. Existem relacionamentos problemáticos. É sobre esses relacionamentos que eu quero ministrar um pouco mais hoje à noite. O relacionamento problemático é aquele que é destrutivo. Existem pessoas que falam assim, pastor, eu tive um relacionamento que ele foi assim, muito destrutivo, eu amava demais. Amar demais, gente, não é um problema. Tanto é que Jesus, o bom Pai, Ele nos amou de uma forma assim tão extravagante, Ele nos amou demais, a ponto de entregar o único Filho, Jesus na cruz, por amor à nossa vida. O problema não é amar demais, o problema é ser dependente de um relacionamento que é destrutivo, que moralmente te consome, que emocionalmente te destrói. É você se envolver de uma forma assim, tão profunda, que esse relacionamento se torna abusivo. Aí não é amar demais, aí é ser codependente da doença do outro. Você acha que a pessoa, ela vai melhorar, vai mudar, e você vai se sujeitando a humilhações, você vai se sujeitando a atividades que emocionalmente te destrói, te ferem profundamente. Então esse tipo de relacionamento
é um relacionamento problemático. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento destrutivo. Aí não tem nada a ver com amar demais, tem a ver com uma codependência da doença de uma outra pessoa. Existem relacionamentos em crise, e às vezes em crise por pequenas coisas, às vezes uma palavra que foi mal compreendida, não é? Às vezes a pessoa falou a outra entendeu B, e fica naquela guerra ali de palavras, não foi isso que eu disse, não, mas foi isso que você quis dizer. Às vezes na igreja, nós vivemos isso assim, demais. Às vezes existem pessoas que elas andam numa linha muito tênue entre a paixão e o ódio. Às vezes você serve uma pessoa por 10 anos, por 15 anos, e às vezes uma ação, uma atitude mal compreendida, você se torna a pior pessoa do mundo. Aliás, existem pessoas que só caminham com você por causa das suas qualidades. Isso é um outro tipo de relação e codependência. A pessoa te ama pelas suas qualidades, mas todos nós temos qualidades e temos defeitos. Então, enquanto você tem valor e qualidade para ela, ela te ama. No dia que o seu defeito se manifesta e você gera um certo nível de frustração, aí ela te odeia para toda a vida, porque a dependência dela é em relação à sua qualidade. Então, gente, esse tipo de relacionamento, às vezes, que está em crise, o que nós precisamos observar? O que gerou a crise? Para que nós possamos, então, buscar a restauração. Às vezes são coisas pequenas, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com os seus colegas de trabalho, às vezes no seu relacionamento com a sociedade de forma geral, até através da internet mesmo. Isso tem te desgastado de tal forma que você precisa parar e falar assim: poxa, onde é que isso começou? O que está acontecendo? Eu preciso voltar atrás e compreender o que está acontecendo comigo. Amém? Relacionamentos rompidos são relacionamentos que nós precisamos buscar restaurar. Às vezes as pessoas pensam assim: pastor, mas se saiu da minha vida, eu preciso celebrar, deixa aí. Mas como que saiu da sua vida? Né? Eu costumo dizer o seguinte, que o pródigo, quando ele chegou para o pai dele, ele disse assim: pai, eu quero uma parte da minha herança. O pai deu parte da herança para ele e deixou que ele fosse embora. Talvez a palavra do pai fosse o seguinte: olha, meu filho, se você ficar aqui, no tempo certo você vai desfrutar da sua herança. Se você for agora, você vai consumir a sua herança. Mas eu, como pai, eu existo para te abençoar. Então eu te libero, eu te abençoo, vai. Mas o pai prudentemente deu parte da herança para o filho foi. O pai não brigou, o pai não trouxe impedimento, o pai agiu com graça e com amor. Quando o filho perdeu o que tinha, ele voltou. Mas ele voltou porque ele saiu com um conceito firmado de amor. Olha, eu errei com meu pai, mas eu tenho certeza que se eu voltar, o nosso relacionamento vai ser restaurado. Então, relacionamentos rompidos, eles precisam ser restaurados. Amém? Querido, para você refletir, você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você e com os outros? Sim ou não? Eu vou repetir a pergunta para você meditar. Você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você ou com os outros? Essa é para você refletir. E para a gente vencer, queridos, na questão dos relacionamentos, o que nós precisamos fazer? Primeiro, reconhecer que nós temos um problema de relacionamento com as pessoas e que esse relacionamento precisa ser restaurado. Reconhecer é de suma importância, porque quando a gente parte para a negação, isso traz uma série de atos de camuflagem na nossa vida. O que impede você de reconhecer que tem problemas pessoais? A gente tem que pensar sobre isso, porque às vezes é a vergonha,
pensar que admitir não vai resolver, às vezes é a dor, pensar que se você buscar por uma restauração, não vai haver perdão, às vezes é entender que isso não tem importância, é o medo do confronto, do enfrentamento. Então, às vezes, são pequenas coisas que impedem você de admitir que você realmente tem um problema. E a negação, ela é o ato de fugir, ela se torna um mecanismo de defesa, e você começa a ver todos os fatos ao seu redor de uma forma distorcida. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu, na minha adolescência, na minha infância, eu cresci com um espírito de orfandade. Então, para mim, as coisas eram muito na base da guerra, da briga. Eu não tinha um referencial, e isso gerou um endurecimento no meu coração. Eu lembro que quando eu converti, eu cheguei para a igreja, e eu vi as pessoas buscando a Deus de uma forma apaixonada, eu vi as pessoas durante o louvor chorando, eu vi as pessoas de joelho orando, lágrimas descendo, e eu era completamente assim, insensível àquele tipo de dor. Eu acho que como eu já tinha sofrido algumas perdas na minha vida, o que eu fiz? Eu endureci, eu enrijeci o meu coração e as minhas emoções, para que eu não sentisse mais dor em relação a uma perda, em relação a qualquer coisa que realmente assim, gerasse um sentimento emocional dentro de mim. Então eu endureci. Então eu não conseguia ter o coração quebrantado como as outras pessoas. Eu achava lindo, eu disse, mas Deus, eu não consigo fazer isso. Eu só consegui entender isso quando eu compreendi a paternidade de Deus. Quando eu compreendi que pelo amor que Deus tinha pela minha vida, eu não precisava endurecer o meu coração, eu não precisava dessa capa, eu não precisava dessa armadura, eu podia me render. E que se porventura, em algum momento eu tivesse alguma perda, o Senhor supriria e traria consolo na minha vida, porque como um bom pai, Ele jamais me abandonaria. Então, quando a gente não consegue enfrentar, quando a gente não reconhece os problemas emocionais que a gente tem de relacionamento, às vezes com o pai, com a mãe, com irmãos, com amigos, a gente cria essa camuflagem, a gente foge, se esconde, se refugia num eu que não sou eu mesmo. Existem 3 tipos de eu: o eu que eu acho que eu sou, o eu que as pessoas pensam que eu sou, e o eu que eu pelo menos deveria ser o que eu sou. Então, às vezes eu crio um personagem dentro de mim para enfrentar essa situação, né? Então eu preciso reconhecer é um ato de extrema importância. E às vezes o medo, ele te impede de reconhecer. E não reconhecer só alimenta o medo. A Bíblia diz assim: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Hebreus 12, 1, 3. A gente precisa ter perseverança no lugar do medo. Gente, nós temos o conceito de que medo é um espírito, e ele é um espírito que trava você, ele é um espírito que impede você de ter relacionamentos saudáveis. O medo, ele trava tanto, ele cria tantas coisas na nossa mente, que ele faz um gatinho parecer um leão. Eu tenho a experiência que eu fui, em grande parte da minha infância, criado na roça, na zona rural.
E eu lembro que na zona rural eles contavam muitas histórias sobre uma árvore, que era o pé de gamileira. E eles falavam que os espíritos maus, eles ficavam no pé de gamileira. E às vezes eu saía para jogar futebol à tarde com os meus primos, com os amigos. E quando eu voltava para casa, eu tinha um trecho assim de mais ou menos uns 300 metros da casa de um tio até a casa dos meus avós. E ali tinha um pé de gamileira. Gente, dava ali mais ou menos 5:30 da tarde, 6 horas, já estava bem escuro na roça. E quando eu tinha que passar perto do pé de gamileira, o medo me travava. E às vezes depois de jogar ali uma hora e meia de futebol, eu tinha que passar correndo. E quando eu corria, o medo me fazia sentir que tinha alguma coisa na árvore, que tinha um vento, que eu ouvia uma voz. E o medo, ele gera isso dentro de nós. O medo é um espírito que te trava, que te angustia, que impede você de viver plenamente. E talvez você, pelo medo de se expor, não consegue, ou de expor as suas feridas, não consegue viver um relacionamento saudável. Mas você pode vencer esse medo. Amém? Tem gente que fala assim, eu tenho medo de quê? Tem gente que tem medo do passado, tem gente que tem medo de expor algo que ninguém nunca soube sobre ele. O medo a gente vence com amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu gostei muito de um exemplo que eu vi outro dia, que fala assim, se você entrar num cemitério, meia-noite, você tem coragem? Deus me livre. Mas e se seu filho estiver lá dentro chorando? Eu quebro a porta do cemitério, entro e vou lá buscar ele. Então isso é o quê? O amor. O amor vence o medo. E quando você vence o seu maior medo, você vence todos os outros medos na sua vida. Para você refletir, você acredita que você foi perdoado por Deus? Sim ou não? Então tem gente que tem medo do passado, mas Deus já perdoou você. E o seu passado, ele foi lançado no mar de esquecimento. O que você fez, já fez. E o arrependimento, ele te traz cura. O arrependimento, ele te traz graça. O arrependimento te traz uma nova oportunidade de viver. Tem gente que tem medo de mudar. Mas se eu for para Jesus, se eu me abrir para Jesus, se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que deixar tanta coisa. Querido, quando nós nos encontramos com Jesus, nós abandonamos uma vida de dor, de medo, uma vida que não presta, para ter uma vida plena. Com Jesus, por mais que a gente aparentemente perca alguma coisa em relação aos prazeres do mundo, a gente ganha muito para uma vida eterna e de liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer, liberdade é ter a capacidade de dizer não para aquilo que você não quer, porque se você não consegue dizer não, você se torna um escravo. Amém? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. Olha só alguns comentários que são comuns na mentalidade de negação. Talvez você já tenha usado alguns deles. Vamos parar de falar nisso. Melhor mudarmos de assunto. Deixa isso para lá. É melhor nem tocar nesse assunto. Se eu não tocar mais no assunto, o tempo se encarregará de apagar. Tem gente que fala que o tempo é o melhor remédio. Querido, quando há ferida no seu coração, principalmente em nível de relacionamento, o tempo talvez seja o seu pior inimigo. Porque quanto mais tempo passa, maior se tornam, mais profundas se tornam as raízes de amargura. É melhor fingir que nada aconteceu e tudo vai ficar bem. Querido, você pode fingir por muito tempo, mas você não vai conseguir fingir a vida toda. Uma hora, o que aconteceu vai ser cobrado, vai vir à tona e vai influenciar a sua vida de alguma maneira. Eu não sou tão errado assim. Eu tenho essa atitude para esquecer. Eu me casei apenas 2 vezes, conheço gente que se casou 4. A pessoa quer usar o exemplo da Gretchen, gente. Não é assim. A gente não aponta o dedo para o erro do outro,
para justificar o nosso, né? Talvez a gente olhe para a Bíblia e fala assim, mas a samaritana também. Querido, viva uma vida de cura, amém? Muita gente se comporta pior do que eu. Quando me lembro ou alguém fala do que vivi, me dói tanto que eu prefiro não falar. Se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria mais assim. Faço assim, mas você já notou que também me trata da mesma maneira? Sabe o que é isso aqui? Essas desculpas que são usadas, às vezes é o seguinte: eu tenho uma culpa, eu tenho um problema, mas eu transfiro essa culpa para quem eu bem entender. Então eu ponho a culpa no outro, no ciclano, beltrano, para eu aliviar o meu peso, eu transfiro o peso para outras pessoas. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Reflita, você acredita que o seu comportamento, talvez nem seja tão perceptível isso, talvez você carrega há tantos anos de uma herança de feridas, mas você acredita que o seu comportamento afeta os seus relacionamentos? Sim ou não? Então eu preciso que você tome uma decisão hoje, dizendo assim: eu saí da negação para iniciar o meu processo de cura. Eu saí da negação para iniciar o meu processo de cura. Você compromete com isso, em sair da negação e começar o seu processo de cura? Amém? Para você começar o seu processo de cura, você precisa primeiro para viver relacionamentos saudáveis, você tem que dizer assim: eu não vou continuar, a partir de agora, eu não vou continuar sem resolver os meus problemas. Então você precisa tomar essa decisão: olha, eu vou resolver os meus problemas, eu vou enfrentá-los, eu não vou mais me esconder nas dores, nas angústias do meu passado, eu não vou mais ser como eu sou, mas eu vou enfrentá-los. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Tem gente que, para fugir dos seus problemas, das suas angústias, se entregou aos vícios das drogas, da bebida, da sensualidade, do sexo, da prostituição, dos jogos, da corrupção, de tantas outras coisas. O homem é escravo de tudo aquilo que o domina, né? Tem gente que está precisando de vencer hoje a escravidão das séries do Netflix, por exemplo, né? A pessoa vira ali 2 noites, 3 dias, 5 dias, maratonando, né? E ela não consegue fazer mais nada a não ser ficar presa àquilo ali. Então é uma codependência também, às vezes para fugir de um relacionamento que não está saudável, às vezes para fugir de um relacionamento que está oprimindo e de alguma forma trazendo ferida. Então todo o processo de fuga que te escraviza, você precisa ser livre dele. E para você ser livre, você precisa tomar uma decisão: eu vou romper com isso, eu vou enfrentar esse problema e eu vou seguir em frente em busca da minha cura. Amém? Gaste energia com o que te ajuda. Gente, existem pessoas que só gastam energia com aquilo que alimenta a sua ferida. Ela vai se vitimizando e ela consegue transformar a dor dela em algo realmente muito maior do que é. Eu não estou sendo insensível à sua dor, não é isso. Nós entendemos que existe cura para a sua dor. Só que existem pessoas que, em vez de gastar energia buscando a cura, ela gasta energia alimentando a dor. Gaste energia na sua cura. A mesma energia que você gasta para falar e para sentir a sua dor, gaste no processo de buscar a sua cura. Invista tempo no relacionamento com Deus, invista tempo em leitura, invista tempo em oração, invista tempo em buscar para a sua cura. Gaste energia com isso, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Ele defende
a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Salmo 146, 7, 8. O Senhor, Ele vai te libertar, querido. O Senhor vai dar vista a você, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te curar, porque Ele tem prazer em fazer isso. Amém? Uma das grandes prisões da alma, uma das grandes prisões das nossas emoções é a ansiedade. A ansiedade, ela não resolve o seu problema de amanhã, mas ela te cria um problema maior para o hoje. Então, eu costumo dizer que a ansiedade está também ligado à falta de fé, porque nós não conseguimos dar a Deus o controle daquilo que nós não temos controle. Eu costumo dizer que quem não entrega o controle da sua vida para Deus, vive uma vida descontrolada. Então a ansiedade é quando nós queremos ser maiores do que Deus, e não cremos que Ele tem o poder suficiente para resolver os nossos problemas. Mais um passo para você viver relacionamentos saudáveis: enfrente a dor de frente. Amém? Entenda que a dor que você sente não é maior do que a vida plena que Jesus tem para você. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e eles o salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Salmo 107, 13 e 14. Querido, olha para a sua dor e entenda que Jesus está lutando ao seu lado, que Ele vai te fazer forte diante da dificuldade e que você vai vencer em nome de Jesus. Não se esconda, faça como Davi, por maior que seja o inimigo, vá em nome do Senhor. Amém? Salmo 32, 3, assim: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então o que eu preciso fazer também? Mais um passo importante: traga luz às situações, traga tudo à luz de Cristo. Eu costumo dizer que quando você tem algo escondido, você vai sempre andar desconfiado. Qualquer suspeição, o seu coração vai acelerar. Mas quando você coloca tudo para fora, você alcança a liberdade. Ah, mas meu Deus, fulano fez isso. Nossa, mas você já fez isso. Você viveu, não, eu não acredito, nem parece. Gente, quem eu fui não importa. O que importa é quem eu sou e o que Deus ainda fará de mim. Porque todos nós, sem exceção, diz a Bíblia, cometemos erros. E esses erros, eles são restaurados pela graça de Deus. Deus pega aqueles que não são para trazer graça aos que são. Então Deus, ele levanta do monturo necessitado para colocá-la sentado entre os príncipes. Então, não tenha alegria no seu pecado passado, mas não tenha vergonha de confessar, porque o que Deus faz na nossa vida é uma nova obra. Traga à luz tudo, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Se houve feridas e se houve erros do passado, procure restaurar, principalmente com seus familiares. Ah, pastor, mas eu tenho tanta vergonha. É melhor você trazer isso à luz agora, do que você deixar isso definhar, secar os seus ossos até os seus últimos dias de vida, né? A Bíblia diz assim: olha, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você tem algum segredo escondido, desenterra, querido, porque um dia tudo será trazido à luz. Amém? 1 João 5,7 diz assim: porém, andamos na luz com Ele, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Percebe-se como que andar na luz gera comunhão com as pessoas? Quando eu não tenho dívida, quando eu não devo favor,
quando eu não escondo ou tenho segredos, isso faz com que o meu relacionamento com as pessoas seja um relacionamento transparente. Eu não preciso encenar e as pessoas me conhecem como realmente eu sou. Amém? O sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. A luz sempre é o melhor remédio. Reflita, você tem algum segredo? Sim ou não? Se você tem, deixa que ele seja trazido à luz, para que você seja livre. Amém? Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A negação atrapalha o seu relacionamento com Deus, com você e com todos à sua volta. Então seja verdadeiro em tudo que você fizer. Jeremias 30:17 diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Aleluia, ele cura as suas feridas. Salmo 147, verso 3: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Aleluia. Pastor Bill Johnson, ele tem uma frase que diz o seguinte: quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam. Não somente isso, mas o impacto dessa pessoa no mundo também muda. Aleluia. O que Deus faz na sua vida vai gerar um impacto grande ao seu redor. O que atrapalha os seus relacionamentos? Pense nisso, medite sobre isso e procure ter relacionamentos saudáveis. Amém? Essa foi a nossa escola de cura de hoje. A partir da semana que vem, nós teremos mais novidades na nossa escola de cura. Nós vamos procurar abrir agora uma rede de relacionamentos através de um grupo no Google Meet, para que nós possamos ter uma sala ali onde nós vamos compartilhar as experiências que nós vamos ter ao longo da escola de cura. Querido, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se essa escola ela tem feito diferença na sua vida, curta aí o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, esteja atento a todas as programações da nossa igreja. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Um grande abraço. Vá e vença para a glória de Deus. Seja curado sempre e tenha uma vida de transparência, de verdade e de relacionamentos saudáveis em nome de Jesus.